Atualidade Jurídica. Com Odilon Garcia Júnior e Ivone Garcia. Estamos chegando com mais uma Atualidade Jurídica, sempre a gente discutindo os assuntos importantíssimos, que você fique bastante ligado. Para isso a gente convida sempre profissionais do Garcia Advogados Associados. Hoje nós temos a presença da doutora Viviane Garbini e do doutor Odilon Garcia Júnior. Nós vamos tratar de revisão de benefícios por incapacidade e pensões decorrentes. Doutor Odilon, como convidado do programa, eu vou lhe pedir que o senhor abra esse nosso bate-papo aí. Sempre a gente procura levar o máximo de informação para o telespectador, porque a gente sabe que no meio advocatício, em tudo na vida, tudo é a prevenção, né? E vocês trabalham em função disso, né, doutor Odilon? Eu gosto sempre de fazer um agradecimento, né, Guaraci? Agradecimento pelo convite para prestar essas informações. E hoje o tema é especificamente de revisão de benefícios, mas dos benefícios do INSS, isso é importante registrar, e aqueles decorrentes de, vamos dizer assim, de incapacidades, mas especificamente do auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez. Então, nós vamos tratar da possibilidade ou não de uma revisão desses benefícios, onde a doutora Viviane vai nos explicar o tema hoje. Até porque, doutora, ela é especializada aqui dentro do Garcia Advogados Associados. Nesse tema, a doutora Viviane Garbini é especializada. É especializada em direito previdenciário. Para isso, a gente tem sempre lembrado da prevenção. Doutora Viviane, se é assim, então vamos começar a debater esses assuntos aí que são importantíssimos para o nosso telespectador. Eu vou lhe perguntar, vou abrir lhe perguntando, quem tem direito a esta revisional? Bem, Guaraci, tem direito a essa revisão de benefício, o segurado que recebeu auxílio, recebe ainda, né, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez ou pensão por morte decorrente desses benefícios, desde que eles tenham sido concedidos entre o ano de 2002 a 2009. Tá? Aqui é importante esclarecer que a pensão por morte não é necessário que ela tenha sido concedida nesse período. Só o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez que originou a pensão por morte. Além disso, eu esclareço que não necessariamente todos os benefícios dessa espécie concedidos nesse período têm direito à revisão, né? É necessária a avaliação de caso a caso. Né? E qual é o fundamento desta revisão, doutora? Em decorrência da alteração na legislação previdenciária, o INSS, no período de 1999 a 2009, concedeu essas espécies de benefício de uma forma equivocada. Ele utilizou 100% dos salários de contribuição dos segurados, enquanto deveria ter utilizado uma média dos 80% maiores salários de contribuição, o que garantiria aos segurados um benefício mais vantajoso. Claro. Doutor Odilon, eu tenho encontrado pessoas na rua que nos questionam muito sobre o nosso quadro Atualidade Jurídica. Eu convido sempre vocês, profissionais do Garcia Advogados Associados, para a gente levar a eles vários temas. E eles têm me questionado sobre a prevenção dessas coisas. Vocês, na verdade, como a gente abriu o quadro dizendo que a doutora Viviane é especializada nesse assunto, cada pessoa que está nos assistindo poderá procurar um advogado e se prevenir sobre este tema, não é isso? É isso a intenção de vocês, que as pessoas se previnam? Exatamente. A informação já é um caminho da prevenção. É verdade, né? Já é uma abertura, né? Já é uma abertura. E o importante é registrar que o telespectador, se tiver ali o seu advogado de confiança, especializado na matéria, que procure ele, né, se estiver dentro dessas condições, para ter essas informações, se tem direito ou não, né, mas sempre procurando o seu advogado de confiança. Essa é a intenção do nosso quadro, né? Essa é a intenção do nosso quadro. Doutora Viviane, vamos voltar então. Existe algum prazo para requerer esta revisão? Guaraci, no ano passado, a STF pacificou o entendimento de que nós temos 10 anos para revisar os benefícios. Tá? Ocorre que nessa revisão, especificamente, houve uma ação civil pública que interrompeu esse prazo de 10 anos, chamado de decadência, né? Em 2012. Então, nós conseguimos revisar os benefícios de 2002 a 2009, com exceção dos segurados civilmente incapazes, pelos quais não há incidência da decadência. Então, se pode revisar independente do período da concessão. Olha só que beleza. E a Justiça tem acolhido com facilidade esta ação? Nós temos diversas jurisprudências favoráveis, né?
O fato é que essa revisão deveria ter sido realizada na via administrativa pela INSS, né? Em 2010, o INSS editou uma circular orientando as agências a proceder à revisão desses benefícios especificamente. Mas eles só procediam a essa revisão quando houvesse o requerimento do interessado ou processada qualquer outra revisão, né? Então, diante dessa inércia do INSS de acertar os valores do benefício, foi ajuizada essa ação civil pública, onde foi homologado um acordo judicial. O INSS se comprometeu a revisar automaticamente essas decisões. Então, por isso, a partir de 2010, começou o INSS a enviar algumas cartas para alguns segurados referente a essa revisão. Não necessariamente todos ainda tiveram esse benefício revisado. Claro. Bom, mas agora eu pergunto para vocês dois, como especializados nesses assuntos que a gente debate, que a gente sempre fala para o nosso telespectador. Doutor Odilon, nesse caso, mas se houve esse acordo, há alguma vantagem de ingressar, de o nosso telespectador ingressar se que tem esse problema na justiça? Agora, se isso tem que ser avaliado, né? É caso a caso, né? É caso a caso, né? Claro que, efetivamente, a doutora Viviane aqui pode até detalhar melhor, mas a justiça, normalmente, ela paga esses valores Sim. numa parcela única. Tem direito a diferenças, vamos dizer assim, atrasadas, né? Para falar um termo mais comum. A justiça vai lá, se tem o direito, é definido, ela paga esses atrasados numa parcela única, né? E paga quando se finaliza a ação. Claro, nós estamos tratando aqui de INSS, então, se o valor ele ficar dentro de um limite, né, até 60 salários mínimos, isso aí é pago mais rápido. Se ultrapassar 60 salários mínimos, entra em precatório. Agora, quando a gente fala esse nome precatório, às vezes as pessoas se assustam, né? Exatamente. Por causa dos precatórios estaduais. Não, Estaduais. nós estamos falando aqui precatório da Justiça Federal. É outra coisa. É outro tratamento, né? As pessoas vivem e conseguem ver a cor do dinheiro. Tá? Mas a nossa opinião é que isso tem que ser avaliado na circunstância da vida da pessoa. Se ela quer fazer o acordo com a INSS, receber isso de forma parcelada e prolongada, tal, ok, né? Desculpa, doutor. Mas o que ocorre, na verdade, o INSS ele programou um calendário para o pagamento desses atrasados. Né? Eles estão programados para Exatamente. isso. Mas o calendário do INSS prevê um pagamento até o ano de 2022. E os segurados têm direito a receber desde já os valores, inclusive de receber Quem é que vai querer receber em 2022? Né? Ninguém Então, quer. dependendo do caso, se esse pagamento está programado para um período muito distante, se pode buscar judicialmente desde já os valores. Né? E a gente tem visto que as pessoas não querem esperar até 2022. Ninguém né? Então, quer esperar, ninguém. doutor. Agora, se a gente está tratando, Claro. na verdade, de um benefício, né, auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Que é merecido, né? Que é merecido e é um direito. benefício em que o segurado, evidentemente, tem algum problema de saúde, senão não tinha o auxílio-doença nem a aposentadoria por invalidez. Então, como esperar até 2022? Essa é a crítica que se faz, né? Ou seja, tem gente que já até faleceu até 2022. Claro, pode até, né? E tem aí o caso das pensões. Então, nós estamos falando de um problema já, às vezes, uma incapacidade física. Claro. E nós estamos falando de um segurado, de um cidadão que já tem uma certa idade, às vezes. Claro. Na Quer dizer, não pode esperar muito, né? Então, não dá, às vezes, para considerar isso como se seja um bom acordo, razoável, né? Tá? Não dá nem pra... Não dá para considerar. Né? Então, a gente tem visto que as pessoas, né, o cidadão segurado, tem optado por realmente ir para a justiça e buscar o seu direito. Mas, às vezes, se fala, mas a justiça está abarrotada de processos. Mas também vamos dizer assim, o administrador, o executivo, tem que ajudar Claro. que isso não aconteça. E não é programando benefícios
de natureza previdenciária para 2022 que nós vamos conseguir isso, né? Evidente que não, evidente que não. Por isso, doutor, a gente tem esse quadro e vocês são convidados para esclarecer esses problemas para os nossos telespectadores. Vocês estão nos assistindo aí, como disse o doutor Odilon Garcia Júnior agora no início na abertura do nosso quadro, você procure o seu advogado, você procure quem é especializado, e eu sempre procuro, trago ao programa quem é especializado nesse assunto e, evidentemente, eu convido os profissionais do Garcia e Garcia Advogados Associados. Era isso, doutor? Por hoje era isso. Vamos voltar no próximo programa a tratar mais um pouco desse assunto, doutora? Com certeza? Então tá, no próxima edição do nosso Atualidade Jurídica, nós vamos voltar a falar nesse tema aí com dois profissionais, que é a doutora Viviane Garbini e o doutor Odilon Garcia Júnior, do Garcia e Garcia Advogados Associados. Vamos ao intervalo comercial e voltamos já já. Oferecimento Garcia e Garcia Advogados Associados. Atualidade Jurídica. Com Odilon Garcia Júnior e Ivone Garcia. Estamos chegando com mais uma Atualidade Jurídica e sempre, como eu tenho insistido nos nossos programas, a gente debate sempre os principais assuntos. No momento, hoje nós vamos voltar ao assunto que a gente tratou com os profissionais do Garcia e Garcia Advogados Associados, que é o tema revisão de benefícios por incapacidade e pensões decorrentes. Nós, no último programa, a gente convidou a doutora Viviane Garbini e o doutor Odilon Garcia Júnior, e hoje a gente pediu que eles voltassem aqui, doutor, até porque houve um certo interesse nesse tema, nesse assunto. Doutora, para quem não assistiu o programa passado, por favor, explique um pouquinho o que se trata da revisão. O que é essa revisão? Bem, agora assim, é uma revisão destinada aos segurados que receberam ou recebem ainda auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, concedidos nos anos de 2002 a 2009. Também as pensões decorrentes desses benefícios é possível revisar. Essa revisão se dá em razão de uma fórmula de cálculo utilizada para o INSS equivocada no momento de apurar o valor do benefício. Doutora, o segurado que teve o benefício concedido no ano de 2001, mas que não é civilmente incapaz, há possibilidade da revisão? Infelizmente não, Guaraci. No programa passado nós comentamos que, embora o erro de cálculo tenha se dado no período de 1999 a 2009, há um prazo para revisão dos benefícios, que é o prazo decadencial, de 10 anos a contar da data da concessão do benefício. Portanto, os segurados que tiveram o benefício concedido antes de 2007 não podem revisar o benefício, porque em 2012 foi interrompido esse prazo da decadência devido a uma ação civil pública que tratou da questão. No caso desse segurado específico que fez o questionamento, né, ele já passou desse prazo, a não ser que ele fosse civilmente incapaz, aí ele não sofreria essa incidência da decadência. Agora, sim, eu acho importante fazer um esclarecimento que isso chego aqui no escritório com uma certa frequência. E as perguntas também, né? Sim. O que ocorre? Normalmente os segurados, aposentados, né, normalmente que recebem algum benefício do INSS, eles não têm a informação de que se eles quiserem revisar um benefício, né, revisar no sentido de revisar a sua concessão, como é que foi calculado lá na origem, entendi. Tá? Eles têm um prazo de 10 anos para fazer isso. Então, nós estamos em 2014, por exemplo, né? Nós temos que pensar assim, olha, lá em 2004 se foi concedida a minha aposentadoria, eu quero questionar como ela foi concedida, o cálculo dela, eu tenho um prazo de 10 anos. Se eu não exercer esse direito nesse prazo de 10 anos, ele acaba. Acabou, não tem mais condições de nada. Não tem, isso é que ela está comentando aqui, a doutora, tentando explicar o que é o termo esse de decadência, né, de uma maneira mais simplificada para o nosso telespectador, é que ele tem que entender isso. Olha, eu tenho hoje um prazo de 10 anos para questionar, né, a origem do cálculo lá, no ato da concessão. Desde que tudo começou, ato da concessão. Isso, né? Isso, no ato da concessão. Claro, não tem a ver se... Eu estou querendo questionar que no ano, por exemplo, concederam em 2004, mas no ano de 2008 me deram reajuste
menor. Pô, mas não é lá no ato de 2004, é lá em 2008. Aí eu quero questionar uma outra questão. Não é esse tema que nós estamos tentando diferenciar e explicar aqui. Claro. Tá? Isso é importante. Doutor, por isso, doutora Viviane, por isso a gente insiste sempre com o telespectador que está nos assistindo, até porque a gente tem muito carinho, muito respeito por quem está nos assistindo, que as pessoas procurem os seus advogados, pessoas para se informarem, né? Pessoas que são capacitadas para isso, né? Eu, no caso, quando eu sempre vou debater um assunto, eu consulto profissionais da área de vocês aí, do Garcia Garcia Advogados Associados, que vocês são especializados nisso. Para isso eu quero levar para o meu telespectador, não é isso, doutor Odilon? É isso, acho que nós estamos prestando aqui, em primeiro lugar, uma informação para o público. Uma utilidade pública, né? Sempre dizendo que aqui nós estamos trazendo uma informação e nos colocando, evidentemente, claro, estamos à disposição. Também à disposição, mas porque não, claro. Se o telespectador tem ali o seu profissional de confiança, ele consulte. Claro. Pessoa especializada, né? Claro, mas depois de um bate-papo eu duvido, viu, doutor, que vai gostar outro profissional. Vocês que estão debatendo com muita propriedade esse assunto. Doutora Viviane, vamos voltar então a tirar mais algumas dúvidas, algumas perguntas. Os atrasados relativos à revisão são devidos desde quando, doutora? Então, o segurado ele faz jus, na verdade, desde a data da concessão do benefício, já que ele foi concedido de uma forma equivocada, né? Ocorre que, além da decadência, que é o prazo de 10 anos, nós temos o prazo da prescrição, que é de 5 anos, onde não se pode buscar nada além dos 5 anos anteriores à data do requerimento, no caso do ajuizamento da ação, enfim. O que acontece? Em decorrência dessa ação civil pública, que foi ajuizada em 2012, se consegue obter as parcelas atrasadas desde 2007, 5 anos para trás, com exceção, novamente, dos segurados civilmente incapazes, que não há incidência dessa prescrição. Apenas retificando o que eu falei anteriormente, que eu falei do prazo da decadência, que seria 2007, não, seria a partir de 2002, já que é 10 anos anteriores a 2012. 2012, né? E o pensionista que recebe o benefício em decorrência de uma aposentadoria por idade, tem direito a esta revisão? Não. Na verdade, os benefícios de pensão concedidos que não foram oriundos de um benefício por incapacidade, eles foram, via de regra, concedidos de uma forma correta. A legislação, a alteração da legislação não influenciou eles. Influenciou somente aquelas pensões que foram decorrentes do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez no período de concessão de 1999 a 2009. Doutor Odilon, o que o senhor acha disso? Bom, né? Para as pessoas, a gente poder esclarecer esses detalhes. Eu acho que é importante essa colocação agora da doutora Viviane, né? Claro. Dizendo a pergunta do telespectador, eu me aposentei por idade. Né? Eu tenho o direito, né? Ele tem a dúvida. Claro. Não, mas estamos colocando aqui que esse tipo de revisão do benefício, ele é específico para quem veio na natureza de um benefício, por exemplo, de auxílio-doença, depois se transformou, por exemplo, em aposentadoria por invalidez. Também está fora desse exemplo a aposentadoria, por exemplo, por tempo de contribuição, por tempo, né, de serviço. É um outro exemplo, né? Não veio na pergunta, mas também é um outro exemplo. Que a gente pode debater, né? Okay. Doutora, mais uma pergunta. Recebi um auxílio-doença durante o período de 2006 a 2010. Tenho direito a esta revisional? Tem. É importante deixar bem claro que mesmo quem não recebe mais o benefício tem valores a buscar, porque ele recebeu o benefício num período em que deveria ter havido esse reajuste, essa alteração em decorrência da concessão equivocada, né? Então, ele tem direito, sim, pode buscar na justiça, como pode aguardar o calendário do INSS para receber os atrasados relativos a esse período de benefício. No caso desse telespectador em específico, como ele começou em 2006, há aquela questão da prescrição. Então, ele vai receber os atrasados de 2007 a 2010. Período 2006 é que estaria prescrito mesmo. Doutora, e quem já obteve a alteração do valor do benefício administrativamente, mas ainda não recebeu os atrasados por ingressar com o pedido na justiça, como é que faz? Então, ele pode requerer na justiça, porque o INSS programou, como falamos no programa anterior, um calendário para pagamento dos valores dos atrasados de acordo com as características do benefício e do segurado, idade, data da concessão, enfim. Alguns segurados ficaram com previsão para pagamentos atrasados muito distantes, até 2022.
eles não precisam aguardar esse calendário do INSS, tampouco aguardar que o INSS revise, recalcule seu benefício. Nós podemos buscar prontamente na Justiça essa revisão e o pagamento dos atrasados desde já. Beleza. Doutor Odilon, esse é o nosso segundo programa sobre esse tema, né? E nada impede que a gente volte a convidá-los para que vocês venham esclarecer mais dúvidas que possam acontecer com o nosso telespectador que está nos assistindo aí, não é isso? Eu acho que como interesse, né? Às vezes que a gente sente uma quantidade grande de perguntas e dúvidas, a gente pode retomar o assunto com certeza. Claro, para isso estão aí os profissionais do Garcia e Garcia Advogados Associados e outros profissionais também que estão no mercado, né, doutor? Com não certeza. só os do Garcia e Garcia Advogados Associados, não é isso? É isso mesmo. Doutora Viviane, muito obrigado por seu esclarecimento. Doutor Odilon, da mesma forma. Obrigado, Agradecemos a presença de vocês aqui no nosso Atualidade Jurídica de hoje. Nós vamos ao intervalo comercial e voltamos já já. Oferecimento Garcia e Garcia Advogados Associados.